Fala galera da Lívia Fitbox, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu tô aqui com a Letícia Diniz, nossa professora de Pilates, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós vamos aqui dar uma dissertada, desmistificar um pouquinho aí o Pilates. Eu acho que é uma modalidade que é muito antiga, mas que tem muita gente que desconhece os benefícios dessa modalidade. Sim. Né? E aí vamos desembolar isso aí. Eu queria que ela se apresentasse, por favor, para todo mundo conhecer. E quem é a Letícia? Gente, primeiramente, muito obrigada por ter me convidado para participar do podcast. Eu acho muito importante, né, a gente disseminar a saúde para todos, né, através de vídeos. Então, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Letícia, eu sou fisioterapeuta. Eu sou formada pela UniBH, me formei em 2020, né, durante a pandemia. E desde então eu atuo com Pilates. Eu comecei, na verdade, quando eu saí da UniBH, né, da faculdade, eu comecei atuando com dermatofuncional, que é uma especialidade da fisioterapia que trabalha com estética, né? Então eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos trabalhando com dermatofuncional, mas também trabalhando com Pilates. Só que o Pilates sempre foi o que eu mais gostei de trabalhar. Pilates é meu sonho. E a dermato era mesmo para eu ter alguma coisa ali com que trabalhar quando eu me formei, né? Então, eu comecei foi em agosto de 2020 que eu comecei a trabalhar com Pilates. Desde então, estou até hoje, né? E comecei meio crua e fui me aprimorando, fui fazendo cursos. Então, assim, eu vejo o Pilates como um método muito importante hoje em dia, muito falado hoje em dia, né? Antes as pessoas não tinham muita noção sobre o que era o Pilates. Hoje, em qualquer lugar que você for, você encontra aí um estúdio de Pilates, né? O que eu acho muito bacana, graças a Deus, está sendo bem montado, né? Os instrutores estão dando Pilates de uma forma muito bacana hoje em dia. E é isso. Muito bom. O Pilates tem algumas... tem 2 vertentes de pegada do Pilates que as pessoas se confundem às vezes e falam assim: mas Pilates é educador físico ou é fisioterapeuta? Sim. Aquelas negócios assim, ficou uma área muito bem misturadinha ali, que os dois atuam e tal. Eu vejo assim... inclusive, pessoal, a Letícia é a nossa professora de Pilates aqui na nossa plataforma. Eu tenho certeza que tá cheio de gente aí que faz a aula com você te escutando hoje. Sim, mas vão te conhecer um pouco melhor, né? O Pilates, tendo essas duas áreas que atuam no mesmo segmento, você hoje vê uma problemática com isso? Tem alguma coisa que você tem a acrescentar sobre enfim, o fisioterapeuta e educador físico trabalhando junto ali? Como é que é isso assim, no dia a dia? Ou você já teve essa mistura? Como é que foi? Tanto o educador físico quanto o fisioterapeuta, eles podem atuar com Pilates. Por exemplo, os dois atuam com Pilates, mesma coisa, um fortalecimento, só que no caso do fisioterapeuta, ele trabalha mais voltado para a reabilitação, né? Mas acaba que o educador físico também vai entrar nessa teoria também da reabilitação. Eu não vejo uma diferença dos dois atuarem. Eu acho que um complementa o outro, tá? Eu vejo muito mais fisioterapeutas atuando com o Pilates do que educador físico, mas acaba que eu não vejo diferença dos dois atuando, não. A diferença que eu vi foi na pandemia, porque o fisioterapeuta, como, né, nós somos considerados da área da saúde, e o educador físico não foi considerado os profissionais, né? Tem amigos meus, educadores físicos, que têm estúdios de Pilates e eles estavam atuando com o Pilates e tiveram que fechar o estúdio por um tempo na pandemia porque são educadores físicos. Eu acho isso uma sacanagem. Achei uma sacanagem na época porque atua da mesma forma da fisioterapia. Então, enquanto os fisioterapeutas continuaram atuando, não precisaram fechar. Algumas pessoas fecharam durante 10, 15 dias, numa época que estava, né, com o Covid estava muito alto, mas o educador físico teve que fechar. Acho que, sei lá, durante 3 meses. Então,
A diferença que eu vi, na verdade, foi essa. Mas na atuação dos dois não vejo muita diferença, não. Até porque não tem como o educador físico chegar o paciente, ele é muito completo, né? Então, assim, ele não vai chegar só querendo um fortalecimento. Ele vai chegar lá com uma hérnia de disco, ele vai chegar com uma outra patologia e o educador físico não vai atuar porque está com uma patologia, sendo que ele tem total recurso e técnica para isso, né? Então, assim, no meu ver, não tem diferença de atuação dos dois, não. Muito bem. O pessoal pergunta isso bastante lá. Aí é bom que a gente traz isso para a mesa, porque uma base de conhecimento nossa, enfim, de faculdade, enfim. Às vezes eu me aprofundo também na fisioterapia e com certeza vocês fisioterapeutas têm que se aprofundar numa área de treinamento físico, né? Então, assim, a gente se complementa muito as áreas, mas acredito muito que o Pilates tem essa pegada um pouco diferente do treinamento de força, sabe? E aí vamos entrar um pouco nessa modalidade que ela é tão... hoje é tão disseminada e o pessoal ainda tem um pouco de dúvida o que o Pilates causa de benefício, quais são as funções que o Pilates traz. Então, como que você acha que o Pilates leva a qualidade de vida em mobilidade, em flexibilidade? Como você acha que isso leva a qualidade de vida para os seus clientes, alunos, enfim? Né? Os benefícios do Pilates são inúmeros. Assim, eu costumo falar que Pilates é para todos, né? Muita gente, graças a Deus, hoje em dia, já foi, né, caiu por terra, quebrou o tabu, assim, de que Pilates é só para idoso, que Pilates é só para mulher, que Pilates é fácil, né? Eu acho que antes a gente tinha muito essa visão. Porque quando você vai olhar um exercício do Pilates, você olha e é um exercício fluido. Mas não quer dizer que o exercício é fluido, que ele é leve, que você não vai ter ali, né, um fortalecimento, que não vai ter um desafio ali no exercício. Muito pelo contrário, se você vê uma pessoa no Pilates fazendo um exercício fluido, bonito, leve, que para você, na sua percepção, é leve, pode ter certeza que essa pessoa está no Pilates há muito tempo. Que essa pessoa está fazendo exercício, que treinou esse movimento durante muito tempo, né? Então, os benefícios do Pilates são inúmeros. Eu falo que o Pilates é para todos. Vamos entrar em fortalecimento muscular, flexibilidade, alongamento, coordenação corporal, equilíbrio, mobilidade articular. A gente trabalha muito mobilidade durante as aulas, né? Aqui na Fitbox eu prezo muito pela mobilidade também. Tônus muscular. Então, assim, depende de cada aluno. Então, por exemplo, o atleta. Eu atendo muito atleta, estou atendendo muitos homens hoje em dia, graças a Deus. Então, eles estão procurando muito Pilates. E para o atleta, qual que é o benefício para o atleta? Desafio, melhora da performance, né? Então, assim, um atleta de beach tênis, eu vou lá pesquisar quais que são os movimentos que aquele atleta do beach tênis faz, quais são os músculos que são ativados daquele determinado movimento para trabalhar isso no Pilates. Então, eles chegam querendo um desafio, né? Porque é um atleta, então ele não vai querer lá que você chegue lá, ele faça um movimento basicão e tal, ele não vai voltar. Então, tem que ter um desafio. E o Pilates trabalha muito esse desafio durante as aulas. A melhora da performance. Então, para o atleta vai ser basicamente isso, fortalecimento, mobilidade, enfim. Para o idoso, a gente trabalha muito fortalecimento, trabalha muito treino de função com aquele idoso, né? Então, ele vai precisar treinar a função das atividades de vida diárias dele, né? Então, assim, trabalho mobilidade com o idoso também, mas eu costumo falar que é melhor um idoso forte do que um idoso móvel, né? Então, muitas pessoas falam, eu não estou conseguindo colocar o idoso, não estou conseguindo colocar a minha mão no chão com a perna esticada. Eu quero trabalhar mais alongamento. Beleza, vamos trabalhar, mas também preciso trabalhar com você força, né? Porque você vai precisar de força se você cair, se você fraturar, você vai precisar daquela musculatura íntegra, né? Com uma pessoa que tem uma patologia, né? Vamos colocar uma hérnia de disco.
uma protrusão discal, eu vou trabalhar a descompressão, né? Então, vou trabalhar com ele a reabilitação. Então, exercícios no Pilates que trabalhem essa descompressão da vértebra, que trabalhe o fortalecimento daquela musculatura do core, né, do abdômen, estabilização de coluna, enfim. Para uma pessoa... Então, tem vários exemplos e vários objetivos e benefícios, né, do Pilates. Uma pessoa que chega, eu não tenho nada, não tenho nenhuma patologia, não é uma pessoa sedentária. Vai trabalhar aquela musculatura para ter um fortalecimento, uma mobilidade articulada daquela musculatura. Vou verificar cada paciente, a gente pensa de uma forma, mas todos voltam naquela questão da flexibilidade, do fortalecimento, da mobilidade, do equilíbrio, da conexão entre o corpo e a mente. Então, tudo isso. Vocês conseguem, hoje, individualizar muito o treinamento no Pilates também, né? Sim. Pelo fato de ser a quantidade de pessoas que está fazendo com acompanhamento. Eu não sei se todos os Pilates são assim, mas o nosso Pilates, pelo menos aqui na física, ela é limitada a 3 pessoas. Então, assim, o fisioterapeuta consegue personalizar bacana o treinamento. Sim. Acredito que tenha Pilates com um pouco mais de pessoas por volume, né? O Crefito fala até 6 pessoas. Até 6. Mas geralmente a gente atende entre 3 e 4. Dá para atender 6 pessoas. Dá, Legal. mas tem um espaço legal, né? Com uma conduta bacana, que não seja um paciente tão assim diferente, né? Sim, tem que ver a turma, né? Eu queria puxar um gancho no que você abordou, que hoje também o pessoal... assim, é mata hoje. Hérnia de disco, basicamente... Eu não vou falar número porque eu não sei de onde que eu vou tirar esses números, mas muita gente que me procura ou teve uma hérniazinha ou tem, enfim. E antigamente era muito comum as consultas médicas direcionar o paciente para ser operado, né? Sim. Por conta da hérnia. Sim. E hoje vocês conseguem fazer uma retenção legal de colocar a pessoa Pro movimento. Né, pro movimento, e essa pessoa, enfim, viver a vida dele normalmente sem precisar de abrir e fazer cirurgia complexa que é na coluna, né? Sim. E assim, saiu os estudos, né, que eu estava vendo, estudando, de que tem hérnia que consegue, que regride em até 2 anos, né? Então, lá, dependendo da hérnia, enfim, a hérnia regride em até 2 anos se você não fizer nada. Mas a gente consegue um trabalho muito bacana com pacientes com patologia de coluna. Muito bacana. Então, assim, tem muitos médicos que indicam logo a cirurgia. Ok, né? Não posso falar que não deveria, né? Porque é ele, nas questões dele, com aquele paciente, enfim. Mas a maioria dos médicos hoje em dia preferem mandar para fisioterapia, para o Pilates, para depois pensar em uma cirurgia, o que é muito bacana. A gente consegue fazer um trabalho muito bom. O paciente, às vezes, chega com uma queixa de dor muito grande, irradiando demais, e a gente trabalhando, né, as questões do fortalecimento, da estabilização da coluna, essa descompressão mesmo, porque no Pilates a gente trabalha muito crescimento corporal. Então, todo momento eu tô falando, o paciente, ele não vai... No paciente, aluno, eu falo paciente, né? Mas o aluno, né? Paciente/aluno. Ele não vai ficar despencado durante o movimento, o exercício do Pilates. A gente pensa sempre no crescimento corporal, então eu tô sempre pensando no topo da cabeça, indo em direção ao teto para fazer esse crescimento, e ao mesmo tempo vai ocorrendo a descompressão. Trabalhamos muita mobilidade articular, mobilidade quadril, mobilidade coluna. Então, acaba que a gente consegue reduzir esse sintoma, né, do paciente. Tem uns que chegam com uma dor muito irradiada e, assim, na segunda sessão, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana para ele sair desse quadro agudo de dor, né? Então, é muito legal isso. E aí, claro, que tem casos que é cirúrgico, né? Não tem jeito, não tem como a gente fugir de caso cirúrgico quando é para ser cirúrgico. E a cirurgia é muito boa quando precisa, né? Entendi. Mas, assim, é uma cirurgia muito delicada, em que se a gente puder reverter com a fisioterapia,
a gente prefere reverter com a fisioterapia, né? Porque não é invasivo e todo mundo deveria fazer uma atividade física, não só o Pilates, mas fortalecimento em si, mobilidade. Então, é muito importante, né, a gente trabalhar assim, dessa forma. Muito bom. Falando nisso, estendendo um pouco esse assunto, que é um assunto de grande valia para todos os que estão em casa aí nos assistindo e também os próprios profissionais que nos escutam, quer falar sobre a pessoa, o treinamento da pessoa lesionada, né? Aquela ideia de remover o exercício da vida porque aquele exercício incomodou, causou dor, inflamou, né? A articulação já está toda arregaçada, aí você vai lá e erra um pezinho a mais. Né? Então, assim, vamos trazer isso para a mesa, porque eu vejo cada vez mais as pessoas o exercício que poderia melhorar aquela pessoa, ela deixa de fazer porque aquele exercício, alguma hora, ele passou da conta nele ali e reinflamou o lugar que já foi lesionado, né? Uhum. Como é que é, assim, eu lembro da escalinha de Borg, um negócio assim, explica pra galera um pouquinho do qual que é as miúches, né, que você trabalha, assim, como que, dentro disso, como é que trabalha uma pessoa lesionada nos exercícios? Mas você fala lesionada, a pessoa que lesionou por causa do exercício? Não, a pessoa que chegou lesionada, né? Chegou com alguma patologia. Ela pode ter se lesionado em algum exercício, ou ela bateu, caiu, ou então perdeu um pouco a articulação, né? Degradou a articulação, e aí a gente tem que treinar. E aí, assim, fica meio assim... eu preciso fortalecer minha perna, mas se eu fortalecer minha perna, eu vou sentir um pouquinho de dor no joelho e fica aquela mistura ali. Uma coisa que eu costumo falar com meus pacientes, né? Quem é meu paciente sabe que exercício dói, né? O que não dói? Você tá lá no resort, all inclusive, né? Comendo na praia, comendo um camarãozinho, isso não dói. Exercício dói, né? É chato de fazer. É difícil, você não gosta. Gente, vocês têm que encontrar um exercício que você suporte. Você não vai amar o exercício, entendeu? Então, assim, o paciente, ele vai sentir dor, porque aquela articulação tá inflamada. Tá ali com dor, com um edema, né, inchaço. Tá inflamada, você vai sentir dor mesmo. Mas o que acontece? Não pode passar do limite da dor, né? Então, assim, o paciente chega com aquele quadro álgico, para mim, né? Aquela dor aguda. Eu vou trabalhar naquele limiar de dor dele. Eu não vou trabalhar muito exageradamente, que ele vá voltar para casa mancando, e aí no outro dia ele vai falar: nossa, o exercício que você me passou, você acabou comigo. Mas é desconfortável, né? Sim. É desconfortável. Então, assim, eu vou trabalhar com ele naquele limite, né? Então, teve um caso recente de uma paciente que lesionou, que rompeu os tendões do isquiotibial, né? Da parte posterior de coxa. E ela é uma paciente que ela nunca falta. Então, mesmo assim, após a lesão, ela foi com a gente e tal. E não foi caso cirúrgico, o que eu achei um pouco estranho não ter sido, mas ok. O médico passou pra gente na fisioterapia, né? Ela já fazia pilates comigo, na verdade. E depois eu achei até legal não ter sido cirurgia, assim, logo de início. Mas ela rompeu os tendões. Enfim, ela tava com muita dor e eu passava exercício pra ela, mas tem que fazer. E ela falava: Letícia, eu preciso, porque eu tô sentindo muita dor. Mas o repouso é pior. Se você ficar lá deitada, sem fazer nada, você vai continuar sentindo sua dor. Só que você precisa de um trabalho de fortalecimento para manter a musculatura íntegra, para caso você for para a cirurgia, você continue com essa musculatura íntegra para o seu pós-operatório ser mais tranquilo, né? Então, mesmo com dor, tem que fazer, mas naquele limite, né? Não vamos fazer um exercício que vai exagerar, que o paciente vai sentir muita dor, que vai chorar, não é isso. Bom. Mas tem que fazer, tem que fortalecer naquele limiar. Então, a gente começa com uma amplitude
menor, né? Então, assim, sei lá, pensando em ombro, não vou começar numa amplitude, eu sinto dor a partir de 90 graus. Então, vamos começar numa amplitude menor, vamos fazer até 90 graus, e depois a gente vai aumentando a amplitude, assim que a gente vai avaliando também. Olha, você está conseguindo fazer 90 graus de amplitude, mas agora você consegue fazer, sei lá, 95. Então, a gente vai aumentando, aí que vai vendo. E aí eu pergunto também, qual que é o seu nível de dor, né? De 0 sendo menor dor, sem dor nenhuma, e 10 o máximo de dor que você consegue. 6, tá? Vamos fazer, e não pode aumentar para 7. Né? Você tem que manter ele no 6, tá? Esse exercício aqui eu acho que tá demais para mim. Não, beleza, então vamos trocar o exercício, vamos adaptar o exercício. Aí saiu da aula com 5. Já é uma evolução. Você chegou na aula com 6, você saiu da aula com grau 5, com nível 5 de dor. Então, é assim que a gente faz, né? A gente preza muito para reduzir a carga, então a gente não colocar uma carga muito grande. E também questão de amplitude. Então, dá para ir mesclando durante os exercícios do Pilates, para que ele não sinta uma dor muito exacerbada, mas tem que fazer, gente, não tem jeito, tá? É atividade física, exercício... E é isso. Tem que fazer com dor até a dor sumir, né, na verdade. Isso. É muito, acredito eu, então, que é do tato do profissional, né? O tanto que o profissional consegue dosar isso e tal. Então, eu acredito cada vez mais que ser muito importante você ter um profissional, tanto da área da fisioterapia como educador físico, para estar te acompanhando, pelo menos nesse início da sua reabilitação, né? Você ficar fazendo isso sozinho, às vezes você passa da conta sem saber, às vezes você faz menos do que deveria. Então, assim, procura, dentro das suas possibilidades, procura um profissional, tá? Para fazer isso. Não deixa... Eu acredito também, quando a gente faz esse rompimento total da musculatura, não tem jeito, tem que abrir e colocar no lugar. As pessoas ficam lá assim, achando que o negócio, o tendão, ele vai criar a perna e ele vai até lá no osso e se fixar sozinho, não entendeu? Tem como. Não dá. É por isso que, no caso, que eu achei estranho, sim, né? Sim. Né? Conversei com ele, com o médico, mas não foi caso cirúrgico. Não sou eu que vou falar que é um caso cirúrgico. Sim. Mas, realmente, rompeu ali totalmente, gente, não tem jeito. Tem vezes que é cirurgia. Não tem como, né? Sim. Igual no caso mesmo de prótese de quadril. Ou de joelho, né? Artroplastia e tal. Depois a gente chega e fala, eu preciso colocar, mas não tem. Se realmente já desgastou tudo ali e o que é pra você fazer é colocar a prótese, não tem Não tem mais o que fazer, né? É isso. Então, assim, a gente vai tentando, fortalecendo e tudo, até chegar lá, né? No caso da cirurgia. É muito importante também o fortalecimento pré-operatório, tá? Muito importante para manter a musculatura íntegra para a cirurgia. Mas tem vezes que não tem como. E às vezes, você fazendo cirurgia, você vai ficar muito melhor depois também. Então, Perfeito. É uma importante a fisioterapia, é importante todas as especialidades. E cada uma no seu lugar. Perfeito. E uma boa análise do que é na real, né? Uma boa análise é descobrir a causa, né? O que aconteceu. É importante. Ir na causa, né? Fazer uma boa avaliação. Então, assim, é muito legal a gente passar isso pro pessoal. Entrando numa área que eu acho interessante e assim, o Pilates trabalha muito, que é a questão do equilíbrio. Sim. Né? O treinamento de equilíbrio, ele não é muito dissipado, sabe? Eu não vejo, por exemplo, a própria musculação, eu sou da musculação, pessoal. Então, assim, eu tenho meus personagens, eu faço lá os treinamentos, enfim. Só que ali eu não vejo muito treinamento de equilíbrio, tá? Assim, lá embaixo é muito treinamento de força. Embaixo que eu falo assim, no salão de musculação, que a gente está em cima dele. É treinamento de força, é treinamento de resistência de força, muito pesado assim. Mas treinamento de equilíbrio, eu vejo essa prática no Pilates, é muito interessante, principalmente na questão... a pessoa vai envelhecendo, ela precisa de uma junção de habilidades para que ela não tenha queda, né? Para que ela fique inteiro, né? Até o final da vida.
A gente trabalha muito nessa questão do equilíbrio, principalmente com idosos que vão perdendo, né, o equilíbrio ao longo da vida, porque você vai perdendo massa magra, né? Então, acaba, né, se perdendo ali a musculatura, você também perde o equilíbrio. E a maioria dos idosos, eles começaram também o fortalecimento muito tarde, né? Então, a maioria dos idosos começaram o fortalecimento depois, sei lá, dos 60 anos mesmo, né? Que procuraram atividade física. Hoje em dia, graças a Deus, é muito mais propagado isso, atividade física. Antes era muito menos, né? E a gente trabalha muito isso no Pilates. Por exemplo, aqui na Fitbox, eu trabalho muito equilíbrio, porque no solo, né, a gente faz... Porque, na verdade, são Pilates. O Pilates no solo, que é o Match Pilates que a gente trabalha aqui na Fitbox, né? Certo. E o Pilates nos aparelhos. Então, a gente não falou, mas vou só exemplificar. Tem 4 aparelhos principais do Pilates, né? O Cadillac, o Reformer, o Barrel e a Chair. E dá pra gente trabalhar equilíbrio neles também, mas eu gosto muito de pegar esse momento de solo para trabalhar isso. Então, quando é o dia de fazer os movimentos de pé, né, que eu divido um pouco, então um dia eu faço movimentos de pé, para não ficar também, a gente não perder muito tempo da aula aqui na Fitbox, mudando demais de decúbito. Então, assim, pega um dia, né, aula tal, eu coloco todos esses de pé. Porque até falar, então agora senta, agora levanta, agora... Ficar mudando demais, a gente acaba perdendo tempo. A gente não quer perder tempo, né? Perfeito. Então, eu faço exercício de pé. Outro dia, exercício sentado. Outro dia, exercício deitado. Enfim, quando é exercício de pé, aí eu procuro focar muito em equilíbrio, né? Então, geralmente, fica com o pé para frente, tira a perna de trás. É muito importante a gente trabalhar isso, porque... ao longo da vida, a gente vai perdendo. E com a falta de equilíbrio, tem... chances de queda, e voltando no idoso, se o idoso cai, quebra o osso, e tem internação que é super difícil, e aí teve pneumonia na internação, né, o Covid, que hoje em dia tá demais. Enfim, então é muito importante o equilíbrio para que não venha a ter essas consequências né, no decorrer aí da vida, né? Então, eu gosto de trabalhar muito isso e acaba que a gente acaba fortalecendo também quando a gente está trabalhando, né? O equilíbrio, a musculatura ali intrínseca do pé também a gente fortalece para garantir aí o equilíbrio. Mas muito legal. O equilíbrio e vem junto também a coordenação motora, né? Perfeito. Então, eu sempre trabalho também, leva a perna direita para cima e o braço esquerdo para o lado, né? Exemplificando. Para trabalhar essa coordenação. E, gente, pega aí demais. Aí tem que falar assim, não, a outra esquerda. né? Não, ele levanta a direita, você fala esquerda, ele levanta a direita. Eu confundo direita e esquerda. Diz que mulher que confunde um pouco direita e esquerda. Lá embaixo eu só que confundo. Nos meus pacientes de presencial, eles acham muita graça, que eu falo... é a perna esquerda. Aí, não, é direita. E aí, eu não sei nem a minha esquerda, a esquerda do paciente, eu embolo todo. Mas a gente tem que fazer, né, esse treino também com o paciente. E aí, por exemplo, levanta a perna direita, abre o braço esquerdo, trabalhando essa coordenação. E muita gente tem dificuldade de trabalhar exercício de coordenação, tá? E é muito difícil mesmo. É muito difícil, mesmo para jovem. É muito difícil. Eu faço... há 8 anos, eu faço aula de Krav Maga. E bacana. O Krav Maga, ele é muito de coordenação motora, porque geralmente você não faz tipo o mesmo lado, você sempre tá trocando os lados nos golpes, enfim, as manobras que você faz no Krav Maga. E é muito difícil quando, por exemplo, as graduações vai crescendo, a gente começa a ter que não só dominar o lado direito, como dominar o lado esquerdo, às vezes o esquerdo e o direito ao mesmo tempo. E esse é uma coisa assim, treinável, mas requer um tempo, né? Até se acostumar com aquilo. E eu vejo vocês fazendo isso no Pilates lá também. Então vai fazer Pilates. Vou precisar de fazer Pilates. Vai procurar Pilates. Pronto. Vou precisar de fazer. E vou melhorar lá a minha coordenação motora, que o negócio não tá muito bom pro meu lado, aí não. Aquele momento que você fala assim, nossa, eu tenho um lado ruim e um lado péssimo, né? Eu não tenho um lado bom, não. Achei que o lado direito era bom, mas ele é ruim e o esquerdo é péssimo. É isso mesmo. Mas é isso. E a gente trabalha isso no Pilates, que é muito legal. Então, eu monto a aula basicamente pensando nisso, né? No fortalecimento, no equilíbrio, na coordenação.
geralmente toda aula tem, né? Um pouquinho de cada, Um pouquinho de cada. Exercício ajoelhado também. Muito bacana fazer exercício ajoelhado para trabalhar o equilíbrio, né? Ajoelhado com um pé na frente. Porque você acha que é fácil, mas você tá lá com só um joelho apoiado e o pé apoiado. Vamos lá, vamos pensar aqui. Pé direito na frente e o joelho esquerdo apoiado. E aí você tem que movimentar o braço. Isso aí traz um desequilíbrio. Aí, por exemplo, tô nessa posição, né? Do pé direito na frente e o joelho esquerdo apoiado. Aí eu vou fazer ponta de pé para trabalhar fortalecimento de panturrilha. Então, eu tô trabalhando o fortalecimento no exercício. Tô trabalhando o equilíbrio também, porque tentem ir na casa de vocês. É difícil, tá? Não é fácil, não. E aí tem exercício que a gente trabalha tanto o equilíbrio, quanto o fortalecimento, quanto o alongamento também. Então, o Pilates ele é um método que a gente trabalha o corpo inteiro, sabe? Exemplificando, sei lá, com a academia, né? Que a gente, a musculação. A gente está trabalhando na extensão de joelho, né? Certo. A gente está trabalhando aquela musculatura da extensão de joelho. Mas no Pilates a gente está trabalhando a musculatura como um todo. Então, ao mesmo exercício, eu trabalho o região abdominal, o equilíbrio, a coordenação, o fortalecimento da perna também. Então, é um conjunto, sabe? Certo. Isso que é o mais bacana também. Eu não vejo no Pilates a questão de isolamento, né? É muito mais específico quando você isola, né? A musculação, ela tem mais essa capacidade de isolamento, assim, tem um lado bom de isolar também, porque às vezes você quer fortalecer um músculo específico, sim, você consegue abordar. Sim. Mas cada uma tem as suas peculiaridades. Entrando na parte de... Aquela pegada que o Pilates tem, que eu gosto, é que o público do Pilates tem uma tendência e eles aceitam melhor a repetição, sabe? Lá na musculação, vocês não aceitam muito repetição. Eu vejo muita gente tem que ficar manobrando demais. Que a gente pode... Qual que é a dica que a gente pode dar pro pessoal que é um pouco mais ansioso, quer ficar trocando as coisas toda hora, assim? Que é importante repetir, sabe? É importante, você só consegue com muita repetição, assim, as coisas, principalmente motor, essas coisas, a gente tem que repetir, né? Tem paciente que quer ficar ansioso demais, quer ficar trocando demais. Quer que você inventa exercício novo, assim. Então, muita gente chega no Pilates, pensa essa questão de inventar, né? Que vê lá o exercício no Instagram, eu quero fazer esse exercício porque é bonito, e eu quero tirar foto. Agachamento com a esteira andando, em cima da esteira. Só que não tem nenhuma condição de eu colocar você nisso, porque você não tem como, você não consegue fazer. Então, assim, a gente tem que começar pelo básico, igual você falou, repetição, né? Então, o paciente já quer chegar no Pilates invertendo. Só vou te passar para inverter se eu ver que você tem condição para inverter. Eu não sou doida. Mas lá no Pilates é diferente da musculação, que vocês trabalham séries, né? Então, séries, repetição, enfim. No Pilates eu trabalho... o método que eu utilizo, tá? É trabalhar a sequência construtiva, né? Então, muita gente... por que faz tudo do mesmo lado primeiro? Para trabalhar, para potencializar a ação do músculo e eu construir aquele movimento. Então, assim, não tem séries no Pilates. Então, se eu fizer só um ali, acabou, eu não vou fortalecer. Então, é o que vai da repetição que você falou. Mas, assim, é sequência construtiva. Então, vamos colocar um movimento de barriga para cima, a perna esticada. Eu vou levantar a perna direita esticada. Esse é um exercício. Depois, eu vou levantar a perna direita esticada fazendo uma ponte de quadril. Então, eu vou elevar o quadril. Depois, eu vou manter o quadril parado e vou só movimentar a perna. Vou manter o quadril lá em cima, né, na ponte, vou só movimentar a perna. São 3 movimentos que trabalham a mesma musculatura, né? Trabalho um pouquinho mais, né, na ponte, eu trabalho diferente só da perna levantada, mas assim, vou trabalhar o mesmo grupo muscular, são 3 movimentos, mas não são 3 séries, é como se fosse 3 séries, mas não é, porque não é o mesmo movimento.
Para eu chegar naquela ponte com a perna levantada e eu fazer o movimento ali, eu tenho que começar primeiro só com o movimento da perna. Então, é por isso que eu estou construindo e por isso que tem que fazer os mesmos... no mesmo lado primeiro para depois passar para o outro. É o jeito que eu trabalho, tá? Para potencializar mesmo a ação muscular. E para o paciente que é ansioso demais e que... Eu trabalho muito com o comando verbal. Então, assim, o paciente, ele vai fazer, o aluno, ele vai fazer o que eu estou falando para ele fazer. Então, você vai levantar, aí você vai descer devagar, e depois você vai levantar de novo, e você vai descer devagar. E eu não vou mudando demais os exercícios, né? E ele vai prestando atenção ali no meu comando verbal a todo momento. Então, aqui no Pilates, no estúdio, né, presencial, eu não demonstro exercício, porque no Pilates a gente tem essa conexão, né, entre o corpo e a mente. Então, e essa concentração. Então, se eu ficar demonstrando exercício, o paciente vai lá olhar, tá, vai fazer ali, mas vira um como espelho, se fosse né? nada, Imitação. Né? Exatamente, uma imitação. E eu quero que ele pense no que ele vai fazer, eu quero que ele fique prestando atenção no meu comando. Né? Então, eu vou falar, olha, você vai colocar o pé em cima de tal coisa, vai descer o pedal, e vai não sei o quê, você tem que pensar, você tem que sentir isso aqui. É essa musculatura que você tem que sentir e tudo. Para ele ir prestando atenção no exercício e no meu comando de voz. Porque, às vezes, eu demonstro exercício lá e ele nem prestou atenção. Aí eu vou falar, faz isso. Mas... O que você é para fazer mesmo? Esqueci já. Então, essa questão Se falar a série inteira, né? Exatamente. Essa questão do comando verbal a todo momento. Né, a gente tem que ter aquela autonomia lá, porque realmente tem uns alunos que gostam de exercício, variar exercício demais, mas a gente tem que ver que se o profissional está te passando aquele exercício, é porque é o exercício que você tem que fazer, que ele estudou e que ele sabe que você tem que fazer aquele exercício, por mais bobo que você ache que seja, mas está trabalhando uma coisa que você precisa, né? Sim. Não é exercício mirabolante, porque às vezes exercício mirabolante, no fim das contas, você não está trabalhando nada. É firula, né? Exatamente. Pessoal, tanto no Pilates quanto na musculação, tem exercícios que são padrões ouro. É fundamental. Tem que repetir e todo dia. Não é porque eu gosto do agachamento, não. É porque o agachamento é o melhor exercício. Super importante. Né? Tem que fazer. É um funcional que todo dia que você for treinar perna, membros inferior, você vai fazer agachamento. Não tem jeito. Por quê, né? Porque como que você não faz agachamento? Você vai sentar lá no vaso, você não sabe agachar. Funcional, né? Você vai na cadeira, você não consegue levantar, né? Depois de um tempo. Agachamento, eu postei esses dias, foi ontem que eu postei no Instagram. Agachamento é necessário para todos, mas para o idoso é 200% necessário. Já deveria não falta na minha aula. Pois é. Agachamento. Então, assim, tem exercício que não vai tirar, não adianta você ficar choramingando. Você vai chegar lá, o professor vai lá e vai enfiar um agachamento, e é isso mesmo. Tem que fazer um agachamento. A prancha também, que a gente adora passar. Tem que fazer, não tem jeito não. Tem jeito de fugir, não. Ponte, adoro. Esses não faltam, eu não gosto de faltar na minha aula. Ponte, agachamento, a prancha. A prancha eu não passo muito para os da Fitbox, porque eu não estou vendo vocês, né? Então, você fazer uma prancha errado, pouco custa. Então, assim, eu gosto de passar exercício aqui na Fitbox, que eu sei que você consegue fazer me visualizando, que você não vai ter um erro brusco em que você vai lesionar, né? Então, eu não tô te vendo, eu não tô ali presencialmente com você. Então, eu não vou passar um exercício muito mirabolante que eu vejo que pode ser que você não consiga fazer, não tem como adaptar, e eu não tô aí pra te visualizar. Então, eu gosto de passar exercícios que eu consiga dar o comando e que eu sei que você vai conseguir fazer aí na sua casa, tranquilo, sem muito esforço, sem ajuda, mas que vai trabalhar a musculatura que todo mundo precisa trabalhar. Muito bem. Só contextualizando aqui, pessoal, quando a gente fala em locomoção motora, a gente pensa logo numa parte dentro do cérebro que chama cerebelo, e o cerebelo ele faz o controle dos movimentos, né? E ali ele é responsável por um certo grau de movimento muito
quase que 100% do seu corpo passa por ele. Ele que faz a análise dos seus movimentos. Então, quando a gente está fazendo a construção de exercício, igual a Letícia descreveu, quando a gente está querendo que o cara agache mais 1000 vezes, 30 mil vezes, é que a gente está construindo um padrão neural, um caminho neural. Às vezes, aquele caminho nem existe. Eu já peguei cliente, aluno, que seja, que quando você pega para ele fazer um exercício, ele precisa de mexer um músculo para fazer. Ele mexe 10 músculos. Ou seja, ele tem um padrão neural que um neurônio alimenta todo aquele grupo muscular ali. Então, a gente tem que começar a separar quem é quem, fazer cada movimento, entender, desenhar o caminho daquele músculo até lá dentro do seu sistema de controle motor, que é o cerebelo, e aquilo ali começar a tirar os blocos, colocar os músculos como individuais. É muito difícil de fazer isso. Então, assim, por isso que tem que repetir um monte de vezes, né? A gente tem que construir esse padrão. E quanto mais fino é o movimento, mais trabalhado ele foi. Não existe... eu tô aqui com meu querido Railan aqui, meu câmera, meu amigo. A gente toca violão, estamos fazendo aula aí 2 vezes por semana. E assim... Tem que repetir. Tem que repetir 1 milhão de vezes lá, colocar o dedinho lá no violão, um tanto de vezes. Vai dar errado muitas vezes. Até criar aquele padrão, você tem que fortalecer os músculos, enfim. Tem um monte de coisa que você tem que ficar repetindo para poder desenhar um padrão motor que o seu cerebelo começa a controlar e refinar aquele movimento. Então, cada vez mais que você assiste um profissional, a gente está chegando nas Olimpíadas agora, né? Vou chamar a atenção para o pessoal aí. Nas Olimpíadas, aquilo que está lá é a nata do movimento. É um movimento mais refinado que você pode ver no mundo. Então, por isso que está ali na Olimpíada. É incrível, é fantástico. Quando você assiste um movimento... Eu parto do pressuposto que na musculação os movimentos são rudimentares. É flexão e extensão. Sim. É coisa assim que você não precisa ficar pensando muito para construir aquele movimento. Mas aí você imagina um atleta que pega uma vara de 3 metros, sai correndo com ela na mão, ele sai correndo, aí ele vai encaixar aquela vara dentro de um buraquinho, tá? E ele vai sair correndo com aquela vara encaixada, esticando ela, e aí, de repente, aquele negócio vai lançar o atleta para cima, de costas, que ele tem que passar por cima de outra vara e cair no colchão. Ou seja, olha o tanto de movimento, né, que você tem que fazer. Então, assim, o corpo humano ele é fantástico. Sim. Né? A gente consegue construir movimento. A gente veio construindo do básico aqui, né? De 12 e tal, essas coisas. Mas se a gente for pegar e trazer para todo mundo, via de regra, quem tem esses movimentos mais refinados é quem treinou. Né? Às vezes, na sua infância, você teve dificuldade, você não fazia educação física, né? Você era aquela pessoa que ficava sentada na arquibancada lá. Aí, hoje... Tem a cobrança, entendeu? Que você ficava sentado lá assistindo, não fazia nada. Você não aprendeu a movimentar como criança. Você não aprendeu a agachar, você não aprendeu a desvencilhar os músculos, entender que existe um músculo para cada coisa. Você mexe o bloco inteiro, você vai mexer o mouse, você mexe o ombro, né? São coisas que cada vez mais eu acredito que vocês têm que prestar atenção nisso e começar a construir esse padrão, principalmente quem trabalha em casa, que tem aí o trabalho o dia inteiro sentado, né? Construir o padrão de sentar, né, direito, de não ficar todo dobrado, a coluna toda em xeque, porque você deixa a coluna aberta por um longo tempo, aquilo ali pode gerar uma complicação no futuro. Então, sentar encostado nos bancos, né? Para que serve o banco que tem a voltinha? Você tentar encostar ali, na lombar, para proteger sua lombar ali. Enfim, é muita coisa que a gente ensina, tanto no Pilates quanto nas aulas de musculação, que é para ajudar o cliente, o aluno, mas também trazer qualidade de vida para ele. Porque às vezes nem ele sabe que ele tem aquela dificuldade. Se alguém não falar, ele não vê que ele está movimentando um bloco inteiro,
né? Ele não entende, ele acha que é um músculo só que faz aquele movimento. Você tem N músculo que consegue fazer aquele movimento ali, né? Não conhece. Então, assim, só agregando aqui, a qualidade que é a gente ter diversidade de modalidade, de modalidade que trabalha os movimentos de forma diferente, né? Você falou sobre essa questão da fluidez do atleta lá, que você deu esse exemplo. Por exemplo, eu vejo isso na minha vida no sentido de eu pratico polidense, né? Poliesporte. E ali, quem vê aquele movimento fluido do poliesporte, né? Na barra e tal, gente, vocês não imaginam a humilhação que é. Por quê? Porque tem uma aula, tem aquele movimento, né? Eu vou fazer aquele movimento durante a aula e às vezes eu vou ficar a aula inteira tentando aquele movimento e vai dar errado. Aí na segunda aula vai dar errado. Aí na terceira aula eu consigo fazer. Aí a professora fala, tá, você conseguiu fazer, né? Agora vamos limpar o movimento. O que é limpar o movimento? Você deixar o movimento mais fluido. Pra não parecer que você está fazendo um esforço exorbitante ali. Né? Então, pega as meninas da ginástica, aquela coisa linda e tá... Decência, aquela trave. Exato. E aí você vê, nossa, fácil, né? A força que ela tá fazendo ali assim... é inimaginável. Sim. Então, assim, ela limpou aquele movimento muito tempo. E ela começou do básico, né? Ela começou fortalecendo a musculatura que ela precisa. Mobilidade, né? Ela provavelmente flexibilidade, tudo mais. Ela não treina só o movimento, ela treina a mobilidade que ela vai precisar usar para fazer o movimento. Então, assim, é muito importante, né? A gente... a repetição, né? Que você falou. Então, tem que repetir. E voltando para o Pilates novo, igual eu falei, o movimento fluido. Por isso, muita gente acha muito leve o Pilates. O Pilates é só relaxamento. O Pilates é fácil, porque você vê lá fazendo aqueles movimentos bonitos. Mas para chegar ali, a pessoa tem que fazer um esforço tão grande. E são movimentos que a gente treina, né? Então, assim, eu quero fazer tal movimento do Pilates. Eu vou fazer movimentos base para chegar ali. Mas aquele movimento base, eu vou treinar muito aquele movimento base. E aí tem o movimento final ali, né? Que eu quero fazer. Quando chegar naquele movimento final, ele vai estar limpo. Porque eu treinei muito antes, porque eu repeti muito antes diversas vezes, né? Então, tudo é treinável, né? Então, assim, nosso corpo, a gente consegue fazer muitos movimentos com ele, né? Então, assim, a gente tem que movimentar. Seu corpo é para isso. O músculo foi feito para movimentar. O músculo não foi feito para você ficar sentado o dia inteiro, né? Você tem que movimentar. Ele foi feito para movimentar. Então, você vai ficando ali sem fazer nada, sem fazer nenhuma atividade. Você tem que procurar uma atividade que você goste, né? Que você suporte, né? Assim, que você goste um pouquinho ali. Então, assim, eu não gosto. Tem gente que fala comigo, eu não gosto de musculação. Beleza, você não nem é obrigada a gostar de musculação. Então, você tá ok você vir aqui no Pilates? Ou tá ok você fazer uma dança, pelo menos? Ou tá ok você fazer uma natação? Alguma coisa você tem que fazer, alguma atividade física você tem que fazer, né? E fazer bem feito, fazer com constância, né? Fazer uma vez e voltar só no mês que vem, não. Porque isso aí também não aumenta de o nada. risco de lesão também, né? Essas intermitências, o cara fica parando, aí volta, aí para, aí volta. Isso é de grande dificuldade, tanto para a mente da pessoa que está acontecendo isso, ou seja, ela não tem uma sequência de atividade. Ela começa um negócio, para, volta, começa, para. Ou seja, ela não vê a progressão, ela não vê o progresso. Quem não vê progresso desanima, né? E aí ela vira e fala, mas eu não tô vendo resultado. Aí quantas vezes você veio nesse mês? Isso. 2, durante 30 dias. Você não vai ver resultado mesmo, não. Para ter resultado tem que ter constância. Você ir... né, no mínimo 3 vezes na semana e fazer bonitinho, o que o profissional está te passando, você está fazendo. Então, não tem receita de bolo, não tem milagre também, não. É você ir fazer com constância. Tem esportes, eu queria também deixar pontuado aqui, tem os esportes, igual tem a dança, tem o tênis, tem, enfim, o polidense e diversos esportes, tá? Mas a base,
corporal é o treinamento muscular. Sim. Se você for para um esporte, que seja qualquer que você goste, sem base muscular, você já entra com 50% de chance de machucar. De lesão. De ocorrer uma lesão com você. Uhum. Ou seja, é bem mais criterioso e inteligente você preparar seu alicerce, que é os músculos, ou seja, fortalecimento muscular, procurar uma modalidade de pilates para fazer isso, procurar uma modalidade de musculação para fazer isso, funcional, a gente tem o funcional aqui na Livre Fitbox, né? A gente tem como colocar intensidade no funcional com as nossas Magic Fitbox, que são um equipamento exclusivo. Então, a gente está criando coisa para que sem que a pessoa precise sair de casa, ela construa essa base, né? Então, ela construindo essa base até em casa mesmo, ela fica bem mais propícia a desenvolver o esporte, a ser boa naquele esporte e a manter a frequência, porque a lesão reduz o risco dela lesionar e ela tende a se manter né, com a frequência que tem que se fazer para poder desenvolver certo tipo de habilidade motora, principalmente. Sim. Que é muito difícil de fazer, né? É verdade. E é tão fácil, né, gente? Assim, igual na Fitbox, a gente coloca... tem a Magic, né? A Box, né? Para colocar uma carga ali também. Mas, por exemplo, é muito fácil você estar na sua casa e fazendo exercício com um profissional ali que está te passando, tá demonstrando aquele exercício para você. Igual eu coloco, a gente faz o match, né, Pilates, mas eu coloco sempre acessórios que você tem em casa, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de passar exercício na parede, né? Tem coisa mais fácil do que achar uma parede. Então, você consegue já fazer... Já é um acessório na parede. Você consegue fazer muitos exercícios na parede. Então, na parede, gosto muito de passar com a cadeira, né? Ou a box, né, que a gente tem aqui. Gosto de passar com bastão também, né? O cabo de vassoura, um cabo de rodo. Que eu passo muito exercício com bastão. Quem tem pezinho em casa também, eu falo para usar, que pode usar além do bastão. Quem não tem, consegue fazer também sem bastão, então, sem um peso, né? Então, assim, o mesmo movimento, eu falo, se tiver um pezinho de 2 quilos, tá? Um halter, pode fazer com o halter. Mas se não tiver, faz com bastão. Né? Utilizando cadeira, utilizando sofá. Então, assim, muito prático, né? Muita gente fala, eu não consigo fazer uma atividade física porque eu não tenho tempo, né? Mas, assim, gente, 30 minutinhos que você tirar... O que é 30 minutinhos? A gente passa 30 minutos no celular e a gente nem vê. Às vezes você olha, só você rolando tá lá, na rede social. Só rolando no Instagram e às vezes você nem sabe o que você tá lendo, você só tá passando. Quando eu às vezes me policio disso, porque às vezes eu olho o Instagram e nem sei o que eu tô lendo. É uma coisa tão assim, né, ansiedade de ficar passando. Então, assim, 30 minutos que você tira, sei lá, o seu horário de almoço, ou não sei, deixou o filho lá brincando e já... Pega 30, 20 minutos que você tiver. Se você não tiver realmente tempo nenhum, já é uma coisa. É melhor do que nada. Perfeito. Né? Então, assim, pega lá, o tempo tá na sua casa, na sua comodidade. Você não precisa sair de casa para fazer o exercício aqui com a Fitbox, né? Então, é isso. Não tem desculpa. Pessoal, eu já dei aula com a mãe ninando o bebê e fazendo agachamento. Ou seja, ela foi tão esperta que ela usou o peso do bebê para colocar intensidade no agachamento dela. Então, muito assim, bacana. Né? Aí o neném dorme tranquilinho, porque o neném gosta que a mãe fique lá no agachamento para ninar. Isso. A mãe agora aproveita o peso do menino. Então, assim, dá para você colocar a menina nas costas e fazer flexão. Já atendia paciente com o neném também, que ela levava o filho. Aí a gente bolava, vamos fazer bíceps. Aí pegava a criança, porque não tava deixando ela fazer nada. E, gente, assim... A vida é corrida mesmo, a gente tem que tentar formas de melhorar. Vamos buscar, cada vez mais a gente busca ferramenta para levar para vocês, para que vocês não precisem gastar o tempo com locomoção, deslocamento. Às vezes ainda tem que pagar um estacionamento, pegar carro, pegar trânsito, aquela confusão, para você poder fazer um treino. Gasta 1, 2 horas, porque treinar não é só o treino, né? É o pré-treino, a preparação que você faz antes para treinar. Depois depois que você treinou, você tem que voltar para casa, tomar seu banho. Então, assim, é muito difícil você separar 2 horas do dia
Mas 30 minutos, aí já começa a ficar mais acessível, né? Para quem tá com falta de tempo aí. E para quem tem tempo sobrando, nem preciso nem de comentar, né? Aí não tem desculpa mesmo, não tem né? de jeito nenhum. Aí é levantar da cadeira e treinar. Letícia, a gente está finalizando então o nosso podcast. Você tem algo que você queira deixar aí pro pessoal de casa, alguma dica? Se eu te perguntar assim, o que você indica, alguma coisa que você vai deixar aí pro pessoal como lição aí de vida, enfim. O que você acha aí? A lição e talvez o puxão de orelha também é treinem, gente, né? Tudo que a gente falou aqui, né? Não sei nem quanto tempo que deu, mas passa tão rápido para mim. Passa rápido. Treinem, repetição, 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 tá? A gente está aberto a vocês para treinar o Pilates, temos o yoga, a dança, enfim, é uma coisa com custo, um custo-benefício muito bacana. Hoje em dia, né, a gente vê os benefícios do exercício físico, né? Assim, não é só pensando quando você for idoso, não. É pensando agora, pensando na sua resistência, pensando na sua qualidade de vida. A gente não falou, mas a redução da ansiedade também, né? Eu vejo o Pilates como uma forma da gente reduzir também a ansiedade, porque a gente trabalha muito a conexão do corpo e da mente, né? Então, você que é uma pessoa... Se você for uma pessoa aceleradíssima, ligada no 220, perfeito. A gente trabalha isso no Pilates também, né? Porque são exercícios controlados, né? Então, é um exercício fluido, é um exercício controlado que você não vai conseguir fazer esse exercício sem prestar atenção no que você está fazendo. Então, você está fortalecendo, você está garantindo a integridade muscular, você está trabalhando a conexão, né? Quem hoje é presente no momento, né? A gente está aqui, mas a gente está pensando no amanhã, no que tem que chegar em casa, tem que fazer a janta, né? Os alunos chegam no Pilates pensando, olha, pensando no que o marido falou no café da manhã, no que o filho fez, no trabalho. Muita gente chega muito afobada do trabalho, né? Fica ali grudado no celular o tempo inteiro pensando no trabalho. Então, assim, no Pilates a gente trabalha também essa conexão do corpo e da mente. Você tem que ficar concentrado no que você está fazendo, né? Eu estou fazendo esse exercício, esse movimento, eu vou focar nesse movimento. Então, esquece um pouco do trabalho, esquece um pouco, né, do filho, esquece um pouco do marido, da esposa. Pensa no movimento. Então, assim, a gente trabalha muito, né, esses benefícios que a gente falou, físicos, mas também trabalha a mente, né? A respiração, a fluidez, o controle corporal. Então, assim, é muito bacana. Comecem, né? E se você já começou, não desiste, continua, tá? Porque é muito importante, né? Quem não faz exercício físico hoje fica para trás mesmo, tá? Fica para trás. Você tem que fazer, não é uma coisa, não é negociável, tá? O exercício físico é inegociável. Ou faz, ou faz. É isso. Perfeito. Aí, pessoal, então, dica ouro da Letícia. Não tem jeito de escapar aí do exercício. E nós vamos ficando por aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Link para se matricular na nossa academia online aqui, né? No Spotify. A gente está em todas as plataformas aí com o nosso podcast. Algumas em áudio, né? Só em áudio, mas outras vai ter em vídeo. Principalmente Spotify tem em vídeo e YouTube. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu adorei. Tchau, tchau. Um abraço. Tchauzinho. Obrigada. Falou.